patos e patas do meu Brasil. Estamos começando, na verdade, aqui estamos começando para várias frentes, porque é bem a nossa cara mesmo, tá? Em todos os lugares ao mesmo tempo. E o meu convidado também é essa pessoa múltipla que está em vários lugares. Então, estamos aqui no Pod Pata, sim, o programa na Paranormal.plus, de segundas e quartas, às 14 horas. Mas também vamos estar no YouTube, vamos estar também no Instagram, vamos estar também na porta da sua casa, em todos os lugares. Então, se prepara que o meu convidado é ele, Caio Guimarães, do Pílula Orange, aqui. Gratidão, Maíra. O dono do leão, e eu trouxe também a minha gatinha, que é o meu tigre, lambendo os beiços, para eles poderem também interagir com a gente. Caio, bem-vindo a esse espaço múltiplo, tá? Que essa multiplicidade, que eu sei que também é uma característica sua, porque você joga em várias frentes. A gente vai falar disso também, porque eu não só quero solucionar, como que a gente soluciona, como a gente desembaralha essa vida do multipotencial, mas eu também gosto de falar com quem é assim também, como que a pessoa conseguiu trilhar aqui dentro do sistema e não se perdeu aí pela vida. Caio, conta um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que muitos que estão ouvindo a gente com certeza já te conhecem, mas dá aquele currículo. Maíra, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aí pela oportunidade. Imagina, eu me chamo prazer. Caio Guimarães e é sempre uma honra falar com essa mulher que, quando ela fala, ela ilumina, né? Ela traz esse ânimo, essa alegria. E eu sou um cara que, de fato, eu me desenvolvi em várias áreas, né? Fui empresário, fui artista, fui atleta, né? E hoje estou mais específico, estou focado, estou mais envolvido com a espiritualidade, né? Principalmente através da numerologia. Então, a numerologia, ela é uma ferramenta que eu descobri do porquê dessa minha multipotencialidade, do porquê que eu sabia fazer várias coisas ao mesmo tempo, do porquê, de onde eu tinha que focar de fato, onde eu poderia estar usufruindo da minha prosperidade, do meu potencial, da minha abundância. Então, a numerologia foi essa porta que, de fato, me trouxe até aqui e me desenvolveu bastante, né? Hoje eu trabalho com a numerologia, né? Faço mapas, crio nomes, porque dentro da numerologia a gente pode até mais tarde estar falando um pouco mais sobre isso, sobre a criação de nomes, né? Mas também eu gosto muito, estou bastante envolvido com a escrita, né? Estou focando bastante na escrita, escrevendo bastante. Acabei de lançar um livro, vou lançar outro em breve também, então estou bastante envolvido nisso tudo, né? Estou trazendo tudo para agora. Então, parece que é essa urgência, né? O momento é agora. Olha, e eu sinto, porque assim, eu como multipotencial, caí muito na sombra do negócio, né? De procrastinar, de ficar muito na inércia, de travar, sabe? De ver aquela sensação de você entrar numa sorveteria que tem 1000... Acho que caiu. Aquela sorveteria, sabe? Tipo, tem sabores de tudo quanto é tipo, e você não consegue passar da porta, porque você fala, qual que eu vou? Qual sabor que eu vou escolher? Eu não consigo escolher. E só que do ano passado para cá, eu senti uma coisa assim, cara, uma pressa. Você não, o momento é agora. O momento é agora. E aí eu comecei a desengavetar tudo, sem ter medo do julgamento do outro, falei, vou desengavetar. E eu sei que também o seu livro, que você acabou de lançar, ele fala muito disso também, dessa urgência. O momento é agora. Quer já vender teu peixe? Já fala desse livro maravilhoso. E eu faço parte do clube, gente, do Caio, e as pessoas leram o livro assim, em 5 minutos, em um dia foi a pessoa mais demorada. A pessoa mais demorada, porque realmente foi aquela enxurrada de informação que você não quer parar. Conta um pouquinho. É uma bomba de informação, né? E o momento que a gente está, ele é um momento muito precioso.
porque basicamente é nesse momento que a gente pode, de fato, ir para uma próxima etapa, né? E, na verdade, essa provocação que o ser humano ele vem sentindo já faz um tempo, principalmente depois de 2020. Eu não sei se tu sente isso, mas parece que 2020 abriu um portal, um leque de coisas novas. Muitas pessoas estavam de um jeito, tinham um tipo de trabalho, tinham um tipo de estilo de vida, um tipo de pensamento, e parece que depois de 2020 não era muito bem isso que eu queria, não é muito bem isso que eu quero fazer, não é muito bem esse ciclo social que eu quero estar. Então, desde 2020, o que eu venho relatando, né? Eu acho que é um dos assuntos que eu mais abordo na minha página desde então, é que estamos passando por várias revoluções, né? 2020 foi uma própria revolução social que a gente passou. Mudaram pessoas de trabalho, mudaram de tudo. 2021, outra revolução. 2022, outra revolução. E quando a gente chega em 2025, é de fato como se fosse uma das últimas etapas desse período de revoluções, né? Então, 2025 carrega essa urgência, carrega essa situação em que é agora ou nunca, né? Se você não fizer agora, vai ficar bem complicado e tem essa provocação muito forte, né? Então é uma coisa generalizada. Tipo, eu tá sentindo isso, é uma coisa, é uma energia mesmo que tá, acho que no coletivo. Porque assim como nós temos o nosso horóscopo, né? Você deve ter visto na astrologia, você tem os seus dias ali, o seu Saturno vai para tal posição. A Terra também tem um horóscopo dela, numerológico. Então a Terra ela passa por ciclos, ela enfrenta eras, ela enfrenta dias, meses, então ela tem os seus ciclos ali. E nesse momento, o que está acontecendo com a Terra? Ela está encerrando um ciclo, ela está encerrando um grande ciclo. E quando ocorre essa finalização de ciclo, ocorre de alterar quem está dentro desse corpo, que é a Terra, né? Então todos nós que estamos envolvidos por esse corpo, a gente acaba sentindo muito forte, a gente quer mudar, a gente quer ir para outro país, a gente quer mudar de ciclo social, começa a mudar tudo, né? É um renascimento. Agora, assim, quem não está despertando, ou quem não está desperto, ou quem não iniciou uma jornada de autoconhecimento, o que você acha, assim, o que pode acontecer com essa pessoa nesse momento? Nesse momento que a gente está, né, de fechamento de ciclo, ela vai ser jogada para lá e para cá. O que pode acontecer? Né? A gente dando um alerta aqui. Né? Se a pessoa ainda não não fez ainda esse mergulho, não procurou entender que período é esse que a gente está vivendo, e o seu próprio também, né? O seu ritmo interno com o ritmo externo da Terra, e o que isso significa os dois juntos, o que pode acontecer? É uma série de sintomas, né? Então, vou citar alguns mais populares, que sinalizam, sintomas que mostram que você talvez não esteja tão adaptados a essa nova era, né? Esse novo ciclo que a Terra está chegando. Então, os primeiros sintomas que eu observo é que você começa a enfrentar uma série de problemas financeiros, né? O problema financeiro ele começa a aparecer de uma forma muito intensa, seja porque foi demitido e não sabe agora o que fazer, né? Seja porque as coisas começam a se quebrar em tudo à sua volta e você começa a perder, ser drenado, né? Financeiramente, materialmente. Então, isso é um grande sintoma, mas também, ao mesmo tempo que é um sintoma que amedronta, né? Dá um medo na gente, é um convite, né? Ele mostra, olha, que tal agora você se reformular financeiramente? Que tal agora você buscar conhecimento para que você possa gerar mais poder financeiro, poder material? Então, esse é um primeiro sintoma muito clássico, assim. E 2024 foi o ano de revolução especificamente na matéria, né? Porque 2 mais 0 mais 2 mais 4, você tem o número 8, e o 8 dentro da numerologia é o número da matéria, né? É o número material, que fala muito sobre as finanças também, sobre as negociações. Então, 2024 ele foi dedicado em revolucionar as pessoas materialmente, financeiramente.
E é exatamente por isso que muita gente teve dificuldade financeira em 2024. É que a pessoa acha assim, ai, número 8, vai todo mundo ficar rico. Exato. E eu, particularmente, o pessoal ficou bastante chateado comigo, porque, por um lado, você tem a luz, né? Então, eu vou falar sobre a luz do número, que é a abundância, a prosperidade. Só que a maioria das pessoas ficaram na sombra do número 8. E aí, quando você fica na sombra do número 8, o que, que é? Você vai colher tudo que você plantou. E nem sempre a humanidade planta coisas legais, né? Então, desde 2020, por exemplo, a gente continua olhando pessoas plantando coisas que não são tão interessantes assim financeiramente, né? Os governos estão imprimindo mais, estão emprestando mais, está tendo todo um colapso financeiro. 2024 veio para cobrar isso, né? E aí pesa bastante. Então, esse é um grande problema que as pessoas começam a sentir, é um sinal de que você tem que dar uma atençãozinha, né, na sua transição de era ou transição planetária, como falam por aí, né? Mas é aí que tá a diferença quando você começa a ter o conhecimento interno junto com esse conhecimento cósmico. Porque a maioria das pessoas, o que ela faz? Ela assim, numerologia. Então ela vê assim, a energia de cada número, astrologia, energia de cada planeta. Então, cara, então agora a gente está entrando no ano Júpiter. Então, Júpiter é o planeta da sorte. Então, uhul, que eu vou ter sorte. A pessoa não se alinhou, ela não sabe nada dela. Mas ela fala, é planeta da sorte. E foi com você, Caio, que eu também aprendi que, por exemplo, os números, eles não são compatíveis com todas as pessoas. Então, se você não faz esse mergulho de autoconhecimento primeiro, você vai achar assim, uhul, que legal, 8. Eu vou encher minha casa do número 8, vou tatuar o 8. Inclusive, teve até uma pessoa do clube que tinha uma tatuagem, não foi? E depois ela viu que não era compatível com o número. Aí você faz, você enche tudo de 8, sem saber, e de repente as coisas começam a desandar para você. E você, né, o que eu fiz de errado? Porque precisa ter o caminho para dentro. Precisa entender tudo isso, né? A numerologia ela é uma ferramenta. Então, ela tem a liberdade de tanto construir como também destruir. Assim como todas as ferramentas que a gente tem na Terra. Então, ela pode lapidar você, mas ela pode quebrar a sua pedra. Então, ela é uma ferramenta muito poderosa que foi nos entregue, né? Para que o ser humano ele expanda, para que o ser humano evolua. Só que o ser humano precisa aprender a usar essa ferramenta. E dentro dessa ferramenta, em que você tem vários números, né? O que são números? São personificações do universo, da energia do universo. Os números, eu costumo falar que eles contam uma história do universo. Então, o número 1, ele fala sobre a criação. O número 2, ele fala sobre a dualidade, né? A harmonia. O número 3, ele fala sobre a expansão e assim por diante. Ele vai contando toda a história. Até o número 9, que é o número Não, e que a ele gente tem está uma vivendo. história mesmo, né? Tem um porquê de... Exato. Então, ele relata todo um processo. Então, esses números, eles não podem ser utilizados de qualquer forma. E dentro da numerologia, você tem, por exemplo, números que não se dão tão bem com outros números. Então, assim, eles são um pouco distantes, eles não são tão compatíveis. Então, vou pegar um exemplo. Vamos supor que você tem uma predominância de uma energia 11, né, que é uma energia mística, é uma energia espiritual, tudo isso. Geralmente, as pessoas que têm um número 11 muito forte, é bom que Você elas fala muito não de fiquem tão... predominância, é o quê? Esse 11 aparece aonde? Só para as pessoas se situarem. Quando, Ele tem o quê? quando eu falo predominância, é porque, assim, nós somos vários números. Sim. Você é um código, você tem vários números. Você tem o número da missão, tem o número do caminho. Repetida vezes, né? Tem um 11 no caminho, tem um 11 na missão, tem um 11 na motivação. Nasceu no dia 11, quem sabe? Então, quando você tem essa predominância, é bom você não ficar tão perto de número 8, né? Então, o 8, por exemplo, ele não é um número que se dá tão bem com o número 11. Eles são números que geram, costumo brincar com essa expressão, mas eles geram um buraco negro, assim, né?
Eles drenam toda a tua energia. Então, toda aquela prosperidade do 8 vai embora, não vai ter prosperidade. Então, tem que ter muita atenção nisso. Existem números que eles se atraem tanto, que eles se sugam, né? Eles se drenam. Existem outros números que, quando eles estão perto do outro, eles brigam, eles têm atrito, eles não se dão tão bem. Então, é um caso que eu sempre recebo, né? De pessoas que fizeram um mapa numerológico ali de qualquer jeito, né? Vai lá rapidinho, brinca. Mas quando chega, às vezes eu olho que essa pessoa está utilizando uma numerologia, né? Um número, em que ela não pode estar carregando aquilo ali. Né? A pessoa botou um número para ela porque é divertido, ou então ela quis mesmo aquele número. Eu, todos os dias, eu recebo pedidos, Caio, bota o 8 para mim, por favor. Eu quero prosperidade, eu quero abundância. Só que as pessoas elas têm que entender também que todos os números são abundantes. Todos os números são extremamente ricos. Todos são. Porque o que é a abundância? A abundância é um alinhamento. Quando você tem os seus números ali, independente se tem 8, se não tem, se você está alinhada, você vai ter abundância, você vai ter prosperidade. Né? Quando você aprende a lidar com aqueles números, botar aqueles números em ação. Então tem essa situação toda, né? É uma ferramenta. É uma alquimia, né? É uma alquimia. Você tem que fazer ali a poção certa, né? Tem que fazer toda o seu molho ali, né? Então o seu molho ele pode estar muito bom, o seu molho pode estar não tão interessante. São os ingredientes, o problema é a quantidade e como eles se misturam, né? Exatamente. Então, é uma ferramenta muito séria. Eu comecei a levar a sério muito devido ao que eu vivia lá atrás. E eu, assim, quando eu era empresário, por exemplo, ainda sou empresário, né, do campo espiritual, tudo isso eu misturei tudo. Mas lá atrás eu não tinha tantas informações assim, eu começava a usar a numerologia de qualquer forma. E na maioria das vezes eu me dava muito mal. Muito mal. Então, assim, eu sou um cara que eu experimentei na prática tanto a luz como a sombra dos números. Então, eu sei o que é bom, o que não é, o que é interessante. E aí, hoje, eu ajudo as pessoas nesse sentido aí, né? O seu caminho foi bem empírico? Ou você teve mentores? Ou você recebeu as coisas muito prontinhas? Foi bem empírico. Foi bem experiencial mesmo. Então, eu lembro que quando eu descobri a numerologia, eu fiquei tão fascinado que eu parei de ir para a faculdade. Eu fiquei 6 meses dentro de um quarto calculando tudo e brincando com os números e fazia vários rituais com os números, né? Eu ficava fascinado com aquilo ali tudo. Então, eu ia descobrindo coisas que muitas das vezes não tinham nos livros, né? E não tinham em cursos. É por isso que hoje, se você for olhar, por exemplo, a numerologia que eu atuo, a forma que eu atuo é uma forma que você não encontra por aí, você não tem acesso em livros, por exemplo. Então foi tudo muito experimental. Dá um exemplo de algo que você, sozinho ali, você começou a fazer um ritual e que, tipo, você falou, gente, uau! Uma das coisas que eu mais gostava de fazer e que eu era fascinado, por exemplo, lei da atração. Então esse tema da lei da atração sempre me deixou muito fascinado e eu queria entender como os números poderiam se unir a isso. Então você tem os números como ferramentas que podem atrair tal coisa para você. Então eu ia experimentando determinados códigos que eu ia criando ali e eles iam me trazendo. Às vezes me trazia uma coisa interessante, às vezes não me trazia coisa interessante. Eu anotava, poxa, isso aqui não é legal, esse número não é tão interessante. Então eu ia experimentando isso. Eu acho que a numerologia ela é algo que você pode unir a vários assuntos. Quanto mais você vai experimentando isso, mais você vai descobrindo coisas, né? Até hoje eu descubro coisa, por exemplo. Uma das coisas que eu mais tenho martelado, principalmente no clube, é quanto à questão da genialidade. Né? Então foi algo bem recente que eu descobri. Você viu que eu coloquei o título, né? Hã? Coloquei o título da nossa live, Destravando Gênios com a Numerologia. Boa. Que eu vi lá na sua bio
E eu quero muito entrar nesse assunto. Qual foi o primeiro momento que você falou assim, gente, dá para destravar gênios com isso? Dava, porque Foi com você desde... mesmo? Hã? Foi com você mesmo primeiro? Falou, gente, peraí. Foi quando eu comecei a perceber que existe uma parte da nossa numerologia que está muito ligada às nossas potências, e quando você respeita isso, quando você entra em ressonância com isso, você se torna um ser inabalável, né? Você cocria mais fácil, você passa a ter mais sorte, né? Vamos falar assim, você é mais mimado pelo universo. E a partir disso eu comecei a conviver com outros gênios também. Então, não estou falando que eu sou gênio, longe disso. Estou em Ninguém evolução, estou falou em dele. constante, estou em constante sendo esculpido, tudo isso, né? Não é por isso que eu falei que Mas com você. Primeiro você se destravou, gênio, foi. e aí saiu destravando os outros. E aí eu comecei a observar isso. Eu comecei a observar outras pessoas, amigos, né? Que, cara, pessoas que estão muito bem sucedidas. Comecei a fazer perguntas para eles. Vocês fazem isso, fazem aquilo. Comecei a anotar. Eu sempre fui muito pesquisador, assim, né? Principalmente quando se trata de numerologia. E aí eu percebi o seguinte: o gênio, ele tem três coisas muito em comum, né? A primeira coisa que eu percebi que está em ressonância com a numerologia do gênio ele está muito alinhado com o caminho de vida dele. Então existe um campo da numerologia que é o nosso caminho, ele é responsável pela nossa estrada, pela qual a gente vai percorrer, a gente vai plantar e colher, né? A gente vai ter as nossas experiências. O gênio, ele está dentro do caminho. E é lá que a vida acontece. O gênio, ele vive a vida intensamente, né? Ele tem oportunidade o tempo inteiro. Outro campo que eu observei do gênio é que ele está muito em ressonância com a missão de alma dele. E o que é a missão de alma? Dentro da numerologia, a missão de alma ela é como se fosse a sua função social. É o seu impacto dentro daquele caminho que a gente estava falando. Então, dentro desse habitat que você vive, você tem que fazer alguma coisa. Você tem algum tipo de função. Eu costumo falar, brincar com o pessoal lá do clube, inclusive, que cada ser humano ele é uma peça desse quebra-cabeça que é o mundo. Então, quando todo mundo decidir ser essa peça e se encaixar no lugar certinho, o mundo vai evoluir 1000 anos em um ano. Só que não é bem isso que acontece. A maioria das pessoas, elas estão em uma posição que não é delas. Elas estão querendo cumprir com algo que não é delas. Ou Ou por seja, ignorância, né? Ou por não saber, ou por rebeldia. Às vezes só sabe e briga contra aquilo, né? o que eu observo É por ignorância mesmo, né? por ignorância e uma coisa que acontece muito, principalmente na nossa infância, né? É que a criança, quando ela está ali no seu período de desenvolvimento, ela começa a ter muita influência externa e pouco interna. Então, a criança ali com seus 10 anos, ela começa a ser influenciada pelo amiguinho da escola, ela começa a olhar aquele amiguinho da escola, poxa, aquele cara é o cara mais popular da minha sala, ele é o mais legal, aquela moça, ela é a moça mais bonita, então vou fazer tudo o que ela faz. Igual é. Outra situação também, a questão dos pais. Então, muitas das vezes, os pais, eles acabam tirando os filhos daquela essência interna que eles têm. Então, às vezes, a criança ela é super artística, ela tem um poder artístico, criativo impressionante, mas o pai, ele oprime aquilo ali, ele ofusca, ele vai desviando daquilo ali. Então, a criança, ela chega ali nos seus 18, nos seus 20, já muito distante. Ela já nem faz ideia do que é isso, e para ela até uma piada. Você falar sobre missão, falar sobre propósito, né? Principalmente quando está na vida adulta. Quer pagar as contas e acabou. E não tem negócio de missão, entendeu? Então, é uma coisa que já vem sendo plantada, principalmente nessas gerações agora, que vai totalmente contra o autoconhecimento, né? E faz com que esse gênio que essas pessoas têm não aflore, não bota para fora, não consegue exercer isso. Eu já Você tem que tive... tentar, né?
Você tem que se encaixar, se encaixar, se encaixar. É, A mensagem é essa. Você tem que caber, se encaixar e é isso. Não exato. incomodar, né? O que eu observo, particularmente, lembra que a gente falou sobre essas peças do quebra-cabeça? O que eu observo é que tem uma pilha de peças, uma pessoa em cima da outra, tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa. E aí o que está acontecendo? Você tem um vazio existencial no mundo inteiro. Então tem posições hoje que poderiam ter grandes artistas ali, mas cadê esses artistas? Eles estão perdendo tempo, talvez querendo fazer medicina, talvez querendo ser advogados, porque alguém falou que era legal. Então, assim, todas as pessoas estão focadas, muitas das vezes... Tá todo mundo virando influência. Exatamente. Então... Cadê o médico? Tá lá gravando TikTok. Cadê? Foi todo mundo... E aí, a gente pode até pegar um exemplo disso aí, por exemplo, o marketing. Todo mundo está fazendo a mesma coisa no marketing digital. Então, assim, todo mundo acaba não se desafiando, não trazendo coisa nova, não tem nada novo. E aí se frustra, né? Porque não tem resultados. Então, a numerologia, ela fala exatamente onde você tem que focar, de acordo com sua missão de alma, de acordo com o caminho de vida que você tem. A missão de alma a gente descobre como mesmo? A missão de alma, ela é um cálculo um pouco mais complexo, né? Ela é o cálculo do caminho de vida com o seu nome completo. Então, a gente tem que calcular o seu nome, a gente vai transformar todas as letras do seu nome em números, e a partir disso a gente vai chegar no número, depois a gente vai calcular, somar com o número do caminho de vida, que é a data de nascimento. Então, a data que você nasceu é a data do seu caminho de vida. Então, o número do seu caminho de vida, né? Então, a gente vai fazer essa soma. É 4, o meu. Que é a data de nascimento do meu é 4. Pronto, aí tu tem que saber o número Acho número que do seu nome. Hã? Acho que a minha missão é 3. Deixa eu ver aqui, Eu acho que numa aula sua... É que eu confundo missão aí, caminho de vida, missão. Mas eu acho que é 3 o meu. Estamos quase terminando este... Olha como passa, olha como voa. Estamos quase terminando. Mas, ó, já vou parar então aqui no suspense, tá? Para vocês já se prepararem para o próximo programa. Já tá com papel e caneta para o Caio ensinar um pouco desse cálculo. Claro que, gente, precisa ter um numerólogo, precisa ter toda uma análise em cima, tá? Não adianta, é o que a gente estava falando, não adianta vocês, agora já sei qual é a minha missão e pronto. Não, mas, né, o Caio vai no que for possível explanar agora, ele vai. Segunda parte aqui do nosso bate-papo com o Caio Guimarães do Pílula Orange, tá aqui com a gente. Se você não assistiu a primeira parte, se você não escutou na rádio, você pode entrar, porque agora tem a biblioteca lá da Paranormal.plus, você pode ouvir o episódio passado e também avisando vocês que toda essa nossa conversa vai estar na íntegra, tá? Eu vou só editar, tirar as transiçõezinhas e você vai assistir tudo no YouTube, no Ser Pata com Alma, no meu canal. E também a gente vai fazer cortes por aí, vamos jogar aí no universo. Então você fique atento, tá? Então vamos começar aqui no finalzinho do primeiro episódio. Eu estava conversando com o Caio, falando sobre como calcular a missão de vida, caminho de... Como é que é? Missão de alma? Não, missão de vida. Missão de alma, caminho de vida. Missão de alma, caminho de vida. E pedir para vocês pegarem papelzinho e caneta, já estão? Que ele vai explicar um pouquinho desses cálculos e como que a gente faz para entender se a gente está encaixado, se a gente está alinhado. Caio, tudo bom? Tudo bem, estamos de volta aí. E, de fato, pelo que a gente estava conversando, tu acertou, a tua missão é 3 mesmo, hein? A tua missão é 3. É por isso que você fala super bem, é por isso que você se expressa super bem, porque o 3, ele é o número daquelas pessoas mensageiras, né? Das pessoas que vieram para se comunicar, para se expressar. É a então, pessoa que muito fala, legal.
cotovelos? Hã? É a pessoa que fala pelos cotovelos? É, exatamente. A pessoa fala muito, tem muito dom artístico também, né? E uma missão muito bonita, porque essas pessoas elas vêm muitas das vezes para trazer alegria, para trazer otimismo. Você é aquele tipo de pessoa que pertence a essa classe de pessoas que todo mundo quer estar por perto, né? E todo mundo se sente bem, todo mundo fica feliz, todo mundo se alegra, todo mundo se diverte. Então, é um número que está fazendo parte da sua missão de alma, né? Não, e é E aí, impressionante. Eu sempre senti como uma missão mesmo, desde criança, assim, de alegrar, sabe? De... uhum, E aí rola também uma questão porque eu não me permito ficar para baixo. Que isso uhum, também não é uma coisa muito legal, muito positiva, mas eu sempre fui, desde criança, aquela, sabe, de não me abrir para ninguém. Aí se eu vou sofrer, se eu tô mal, se aqui eu quero ficar sozinha, eu vou me isolar, porque eu não quero. Eu acho que ninguém tem que passar por isso, sabe? uhum, E uhum. ninguém tem que ficar ali ouvindo minhas lamúrias, ninguém precisa sentir essa tristeza que eu tô sentindo, então eu tenho essa tendência de me isolar quando isso acontece. Isso é meio também não estar em equilíbrio, de repente você não está. Acho que não está Não, se permitindo, ou enfim, se criticando muito, não sei. é importante que uma das coisas que eu sempre recomendo para todas as pessoas, a gente sempre tem que ter a consciência leve, né? Todas as ações que você toma, em que você está com uma consciência legal, você está com a consciência leve. Então, por exemplo, você vai se isolar, mas é pelo seu bem, porque você quer ficar tranquilo. Então, você não está carregando culpa nenhuma, você não está atingindo ninguém, nem está pensando nisso. É saudável nesse caso. Agora, quando você está tomando decisões muito culpada, nossa, será que estou vacilando nisso? Será que estou fazendo aquilo? Não é legal. Não é legal. É por isso que eu sempre deixo muito claro isso, principalmente para os meus seguidores. Tomem suas decisões, por mais fortes que elas sejam, mas sempre esteja se perdoando, sempre esteja compreendendo a si mesmo, se acolhendo, porque às vezes a gente tem que tomar decisões muito fortes, né? Decisões que às vezes atingem o outro lado, né? Então, tem que ter a consciência leve, fazendo isso está tudo bem, tá tudo bem. Mas o 3 ele é um número divertido, ele é um número que você pode se divertir com você mesma, você pode viajar, você pode dançar sozinha, você pode cantar Gosto. no banheiro. Não, sempre gostei. Sempre. As Então, pessoas falam, tudo mas isso. vai à praia sozinha. Eu falo, gente, melhor momento é ficar lendo o meu livro ali. Nossa, e no cinema sozinha. Gente, eu vou no cinema Nossa, sozinha antes de é virar uma moda. maravilha. Antes As pessoas falavam assim, quem é essa? As pessoas ficavam me olhando. Imagina, e eu ia assim, adolescente. Você tá sozinha numa fila do cinema, sabe? Cheio de casal, de família. As pessoas me olhavam mesmo assim. Será que tá tudo bem? Sabe? Quando você vai num restaurante sozinho. Hoje é mais comum porque as pessoas estão com o celular, né? As pessoas estão com o É, celular, então você tá ali, você não tá sozinho. Mas eu ia, quando não existia celular, gente. Eu ia no restaurante sozinha, as pessoas faltavam assim me abraçar, tipo, coitada, tá tudo bem. isso aconteceu comigo aqui em Florianópolis. Eu moro aqui em Florianópolis, então eu comecei a explorar a ilha sozinho. Então eu comecei a ir nas praias, tudo isso. Aí teve um dia que eu tive que ir no hospital, né? Eu tive um pequeno imprevisto. E aí a médica, mas você estava sozinho? Eu falei, sim, eu estava sozinho. Ela ficou com vontade de me abraçar, começou a me trazer vários mimos lá, como se eu tivesse, como se eu tivesse carente, né? Alguma coisa assim. Mas é algo absolutamente normal do ser humano, né? Acho que o ser humano ele nunca tem que ficar pesando a consciência por, às vezes, ter o seu tempo, né? Ter os seus momentos. Não tem que andar em bando, né? O tempo todo. Exato, exato. Exatamente. Cara, Mas, então, eu estava falando desses números, só para a gente fazer, só para um apanhadão, já que a galera quer anotar, como que calculo, então, missão de alma, não, missão de alma, caminho missão de de alma, vida. caminho de vida. Fala de novo. Isso. Só que eu acho que a missão de alma ela vai ficar para algum outro programa Tá. que a gente pode estar fazendo. Por quê? Porque a missão de alma ela é um pouco mais complexa. A gente vai ter que fazer uma técnica de gematria, né?
Então, assim, para tu encontrar a missão de alma, tu tem que transformar as letras do seu nome em números. Então, é um pouco complexo, a gente tem que trazer uma tabela aqui, tudo isso. Mas a gente pode estar fazendo aqui para o pessoal o cálculo do caminho de vida deles, para eles já entenderem o caminho deles, o número que é, o número do habitat que eles vão viver, as experiências que eles vão ter, né? E como é que se calcula esse número? Você vai somar o dia de nascimento, então você vai somar cada dígito lá que você tem. Se você nasceu no dia 11, por exemplo, você vai somar 1 mais 1 do dia de nascimento. Você vai somar junto com o mês de nascimento, né? Então, você vai somar dígito por dígito do mês de nascimento e vai somar com o ano de nascimento, a sua data completa. Você vai somar dígito por dígito. Tal, mais, até chegar no resultado final. Aí tem uma situação nisso tudo. Vamos supor que deu 10, o resultado final do cálculo. Você vai reduzir, você vai somar 1 mais 0. Sempre vai reduzir, sempre você vai somar os 2 dígitos finais, tá? Então, deu 54, Caio. Soma 5 mais 4. O meu dá 40. Aí Pronto, então vai para o 4, porque 4 mais 0 dá 4. Agora, deu 11 ou deu 22, você não reduz. O seu caminho vai ser 11 ou 22, tá? Então, deu 10, deu 13, deu 15, ok, reduz, soma dígito por dígito. Agora, deu 11 ou 22, não reduz, tá? E aí você vai encontrar o número do seu caminho de vida, e cada número desse ele tem um aspecto, né? Ele vai te influenciar de certa forma. Eu costumo falar que assim como os animais, eles têm o habitat deles, né? O leão tem o habitat dele, a baleia tem um habitat dela, assim são os seres humanos. Cada ser humano ele tem um habitat, onde ele vai plantar, onde ele vai colher, ele vai caçar, né? Então é ali onde a vida acontece, né? E o que a gente observa hoje não está acontecendo muito bem isso. A gente está olhando pessoas que estão completamente distantes do habitat delas. A gente já foi afastado do nosso habitat, né? Já assim, a gente já foi forçado, né, a sair mais de perto da natureza, né? A gente já é meio peixe fora d'água nesse planeta, não acha, não? Sim, sim. A gente já, sempre desde os princípios, desde a nossa infância, a gente acaba tendo essa distorção de caminhos, né? A gente acaba recebendo diversas influências. É por isso que o autoconhecimento ele é importante. O autoconhecimento ele sempre vai te colocar no teu caminho. É aquilo ali onde tu vai ter experiências, né? Então, por exemplo, essa nova era que a gente está chegando. Na minha visão, como mentor numerológico, tudo isso, é muito difícil uma pessoa que está fora do seu caminho se adaptar a essa nova era, né? Essa nova jornada, esse novo ciclo que a Terra está chegando. Então eu falo muito isso lá no meu livro, que é o Carta 000, que as pessoas elas têm que começar uma viagem interna para elas se descobrirem, para elas entenderem para onde é que elas têm que seguir, para elas prosperarem e assim elas conseguirem se adaptar a esse novo ciclo. Porque senão elas vão sendo cada vez mais afastadas e vão entrando em uma região que eu chamo de região periférica, né, da transição, que é aquela região onde as pessoas passam umas necessidades, né? Dificuldade financeira, de saúde, tudo isso aí. A maioria da humanidade já vive nessa posição, acho que desde sempre. Exatamente. Nossa, Caio, existe muito um desencaixe de tudo. Eu acho, né, se a gente pensar nossos 3 corpos básicos, assim, né? Você fala nosso físico, mental, espiritual. Eles, assim, as pessoas vivem num desencaixe total. Um não conversa com o outro. Já há muito tempo. Há muito tempo, assim, você vê mesmo. Eu acho que não é nem exagero a gente falar que a gente vê, assim, um mar de zumbis nas ruas, assim, o tempo todo, né? São pessoas que estão
totalmente deslocadas da sua essência. Quanto mais deslocado você está do seu mental, né, do seu espiritual, da sua essência física, quanto mais você está deslocado, mais você começa a apresentar esses sintomas de zumbi, né? E esse ano em específico, ele é um ano que vai explodir esse conceito de zumbi, né? Esse conceito de pessoas que estão num modo automático tão forte que elas vão ser comparadas com zumbis, né? Por que que isso vai acontecer? Porque se você somar 2 mais 0 mais 2 mais 5, você vai chegar no número 9. E o número 9 ele é o correspondente à consciência, né? Ele, se você olhar a geometria do 9, ele é cabeçudinho, né? Ele é o número mais cabeçudo de todos. Simboliza que o poder dele está na consciência, está aqui na cabeça. Então, qual é a sombra desse número? A sombra dele é a total falta de A consciência, perda da consciência. a perda da consciência. Então, o que vai começar a acontecer bastante nesse ano no quesito sombra? Pessoas completamente, até vendendo a sua consciência. A gente já olha vários projetos que estão sendo colocados hoje, em que são projetos que entram na tua consciência, controlam a tua mentalidade, controlam os teus pensamentos, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, já aparece já no TikTok, já aparece no Instagram, já aparece no YouTube, anúncio daquilo. Então, dá uma impressão de que parece que estão dentro da nossa cabeça. Então, isso é uma coisa que vai estar acontecendo cada vez mais, essa invasão da nossa consciência, né? Mas pelo lado luz, que eu também gosto de falar muito do brilho, né, da luz, das coisas boas, pelo lado luz nós vamos ter pessoas extremamente conscientes, né? Pessoas que vão estar entendendo o que elas são. Então, uma coisa que eu falo muito para as pessoas hoje é: poxa, se você está se sentindo provocado a ler um livro, lê aquele livro, né? Vai lá, faça acontecer, se conheça, faça aquele. Existem vários hoje, várias experiências em que você viaja com um grupo e tal, você se conhece, você tem mentores maravilhosos por perto, você participa de comunidades, vivências. Aproveita isso aí nesse ano, porque esse ano é um ano do autoconhecimento, é o ano da consciência aflorada, né? Então é uma coisa que vai estar acontecendo bastante. De um lado, pessoas extremamente conscientes, do outro, pessoas aí enfrentando uma trava mental, né? Uma trava consciencial e se tornando zumbis. Vão ter os guias, né? Eu acho que esse excesso de informação que a gente tem hoje, né? O acesso também. É bom que nascem, né? Formam os zumbis, mas também formam os guias, né? Exato. Quem vai ali, de repente, ser uma luz ali, né? Na escuridão, para É por isso poder que. dar uma atrapalhada, despertar de alguma forma. Exato. É por isso que eu nunca sou extremista. Então, assim, existem vários espiritualistas que estão colocando a tecnologia, por exemplo, como um vilão, né? Então, isso é vilão, isso não pode ser do mal. Na verdade, muitas coisas da tecnologia que estão chegando agora é porque o ser humano ele possa ter tempo de fazer suas coisas. Então, a tecnologia já vai facilitar muitas coisas, principalmente o acesso. Então, a gente nunca deve colocar as ferramentas que a gente vai recebendo no nosso mundo como é o herói, é o vilão, é do bem, é do mal. Não, a gente tem que utilizar aquilo com a nossa dignidade, né? Com o nosso bem-estar, com o nosso pensamento mais elevado. Então é isso que a gente tem que fazer. Então, nesse sentido, existem pessoas maravilhosas, grandes mestres, mentores que vão estar aparecendo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que E que até tem uma mais alcance, né? Com a mais tecnologia tem mais alcance. mais alcance. A gente observa hoje que está nascendo várias ideias muito legais, de crenças novas, né, ideias novas, comunidades novas, experiências novas. Então, tudo está nascendo graças a essa expansividade que a tecnologia nos traz. Agora, por um outro lado, saíram algumas pesquisas bem interessantes que desde 2024 para cá,
surgiu um movimento chamado Brain Rot, né, que significa cérebro podre. Então, assim, as pessoas elas estão absorvendo tantas informações inúteis, né, informações que não têm estrutura e não te trazem elevação nenhuma, que elas estão apodrecendo o cérebro delas. Sério, o brain rot, né? Isso. Eu falo isso pro meu filho, né? Meu filho fala, porque ele quer ver shorts, né? Fica vendo shorts do YouTube. Eu falo assim, gente, shorts pra mim é assim, sei lá, é você reduzir, sabe? É a menor molécula de inteligência, assim, porque o negócio fica em looping, não diz nada, não termina nenhum raciocínio, e aquilo te prende. Às vezes vem uma música, é uma coisa meio uma hipnose. E para criança, quando eu vejo meu filho, fica uma música assim, uma coisa, eu vou correndo para ver, ele tá lá vendo uns shorts que eu falo, filho, isso aí apodrece teu cérebro. Isso aí tá apodrecendo porque não diz nada, sabe? Não, né? Não, e aí... Olha, ter filho nesse momento, assim, que é uma missão, né? como que faz? Como que a gente faz? Missão. Ah, tira a tela. Como que tira a tela? Todos amigos com tela. Ah, você não vai pegar a tela. Eu recomendaria deixar tudo mais entediante, né? Então, assim, coloca ele para assistir filmes mais longos, vídeos mais longos, ler grandes textos, né? Mas eu tô fazendo. Então, pois é, tem que Tava fazer da isso. saga Harry Potter. Gente, a saga Harry Potter, assim, pra gente, na nossa época, a gente criança, ia ser. O que ia ser? Ia ser coisa maravilhosa, né? A gente ia, nossa, matar pra ter acesso. Pro meu filho, ele já fica, nossa, mas tem 7. 7 temporadas. Mas quanto tempo dura? Ele fica vendo ele já aperta e fica vendo. Ele, nossa, mãe, 1 hora. Cara, tipo, eu falo, meu, não tem, né? Não tem essa paciência. Eu falo, filho, na minha época, tipo, era a hora do desenho. Se não assistisse aquela hora, perdi o desenho, não dava para pausar e ainda tinha que ficar interrompendo com comercial. Ele fica, nossa, jura? Ele fica assim, chocado. Eu falo, filho, nossa, então assim, vamos assistir. Aí eu tô fazendo ele assistir e aí ele começa a gostar. E aí começa, né? Tem que fazer essa reeducação, né? É uma reeducação, é que nem você falou. É uma reprogramação mental. Reprogramação. O ser humano vai ter que passar. Então a gente está tendo as consequências agora, né? As pessoas elas estão com mais dificuldade de atenção. As pessoas elas não estão conseguindo ler um texto com 3 parágrafos. Tem que ter informação já de primeira. Sim. Os vídeos que as pessoas vão assistir, se o vídeo não tiver um impacto muito forte no começo, a pessoa nem fica no vídeo. Tem que ter alguma coisa chamando muita atenção para trazer aquele resultado dopaminérgico para elas, né? E aí elas vão continuar no vídeo. Eu fiz um curso agora de criação de conteúdo. Os 3 primeiros segundos, se não prende, acabou, perdeu. Não prende, acabou. Então, é uma coisa que já é uma realidade atual, né? Mas eu acredito no ser humano. A respiração, e é muito doido isso. E eu vi até, eu acho que foi o Gregório do Viver, ele fez um vídeo falando assim: você sabe se um vídeo é feito pela geração Z? Não, a geração. Qual que é a minha geração, gente? Já nem sei. Já até esqueci. Geração X, né? Y, sei lá. Ele fala assim, tipo, a geração dele. Porque a gente tinha aquele tempo, quando a gente apertava um play, ou quando a gente coloca para gravar, tinha um segundinho, né? Aí tem uma respiração. Aí ele mostrou, ele fez uma edição de vários vídeos, uma galera mais velha, que faz assim: olá, tudo bom? Aí ele faz. Aí ele falou assim: você sabe que a pessoa é da geração mais antiga quando tem essa respiração. Porque se você respirar hoje. E esse curso que eu fiz, a mentora ela fala exatamente isso. Se você respirar acabou. Você perdeu ali. Você perdeu um segundo precioso. Você não pode ter a respiração.
Eu fiquei assim, chocada, você não vai respirar. Agora não pode mais, não pode Não mais pode, você tem que. respirar. Tem que fazer Já alguma fala assim, loucura. alerta, cuidado. Tem que ser uma coisa, né? Tem que provocar uma polêmica muito grande. Então, assim, é bem complicado, né? Isso aí é bem complicado mesmo. Mas eu considero heróis. Os nossos professores de yoga, né? Os nossos mentores de respiração, os nossos escritores que continuam escrevendo longos livros. Então, são heróis. São Quem vai heróis. contra essa maré, né? Eu acho incrível. E quando eu Nossa. vejo, eu faço esses cursos, eu tenho vontade de falar assim, eu vou respirar assim, sabe? Assim, eu tenho vontade de falar, não, eu vou conseguir. Mas a gente vê conteúdos que viralizam, conteúdos muito bons, que não seguem nada disso. Que tá Exato. ali, leva um tempo. Às vezes até me dá. Eu quero assistir até o final para ver até onde que a pessoa vai com tanta pausa, sabe? Às vezes eu falo assim, gente, olha que pessoa ousada. Tá dando aquela pausa, sabe? E Por exemplo, se você for olhar meus conteúdos, não tem como tu ficar postando no Reels. Porque o tanto que eu pauso, eu falo, vou lá atrás, depois eu vou lá na frente. Então, eu dou uma enrolação toda, né? As minhas lives também são assim. Então, é difícil de se encaixar, né? Mas a gente vai é, fazendo. mas que bom que tem gente que se atém à raiz e se atém ao conteúdo, não, Isso. não ao formato, não à dinâmica, não à edição, mas ao conteúdo de verdade, sabe? Aí tem. E, gente, tem público para tudo. Eu acho que Tem. tem público, sim. E se a pessoa ela tá alinhada com a missão de alma dela, ela pode pausar, ela pode falar da forma que ela for, vai ser magnético, vai ser autêntico, porque é isso Ai, que está Caio, faltando. ensina isso pra gente. Vai ter que. Ensina isso, sério, porque é o tal fluxo, né? É o É o tal fluxo. fluxo que todo mundo fala. E hoje, se você cheguei para me consultar com você, assim, Caio, me coloca no fluxo. Como que eu faço para me colocar no fluxo? O que você vai olhar principalmente? Assim? Eu vou olhar esses 3 pontos. Eu vou olhar o caminho de vida, a missão de alma e a motivação de alma. Então a gente falou sobre o caminho, falamos sobre a missão de alma. A motivação de alma também é extremamente importante e ela é um campo muito ignorado, né? Por vários outros numerólogos, profissionais. Como é que Só a que a, gente. motiva... A, Hã? a motivação acha como? A motivação é no nome também. Então, assim, é outro cálculo um pouco complexo. Mas a motivação de alma, ela é basicamente o combustível da alma. Eu não sei se você já olhou aquelas pessoas que são animadas, elas acordam de manhã, vai para academia, leva o filho para a escola, volta, vai, faz um almoço, faz um bate-volta. Parece que a pessoa não cansa nunca, né? Essas pessoas são pessoas que conseguem alimentar a alma delas. E eu costumo brincar não, mas assim, eu costumo alertar o pessoal de que a maior escassez que a gente tem hoje no mundo é a escassez de alma. As pessoas elas estão pobres de alma. A alma delas está com fome. Então, quando a sua alma está com fome, você nem sai da sua cama de manhã. É tudo mais lento, é tudo mais dificultoso. Você não tem fluxo, né? Você não tem combustível. Então, esse é um terceiro ponto que jamais deve ser ignorado no mapa de uma pessoa, né? Então, se a pessoa ela consegue caminhar pela estrada dela, impactar o mundo com a missão de alma dela e se abastecer todos os dias alimentando a alma dela, é impossível não ter fluxo. Só não tem fluxo se ela estiver sendo desonesta com ela, se enganando, se auto-sabotando, aí ela não consegue ter fluxo. Mas se ela seguir isso à risca, vai ter fluxo, vai destravar, vai ter prosperidade, vai ter abundância, vai alcançar a genialidade dela, né? E essas pessoas, geralmente você encontra por aí. É só você olhar, por exemplo, aquela pessoa que não tem como substituir ela é insubstituível. Só de você estar do lado dela, nossa, essa pessoa é incrível, ela é especial. Geralmente são pessoas geniais. Eu costumo observar que as pessoas
elas colocam o gênio muito distante do ser humano. Sim. Só que todos nós temos essa genialidade guardada dentro da gente, né? Tem gente que acha que tem que ser o Albert Einstein para ser gênio. Não. É só você caminhar pela estrada, impactar o mundo com a missão e se abastecer com a motivação. Fazendo isso, você é um gênio. E existe um número do gênio? Um número, como assim? Um número arquétipo para o gênio? Um número que você fala assim, a pessoa que tem esse número nesse lugar. Não tem. Acho que tem vários tipos de conjunções, né? Então tem gênios com predominância de número 1, tem gênios com predominância de número 5, 9, 8. Então, assim, varia muito. Não tem aquele número que ele é um número fraco de genialidade ou aquele número que é muito forte de genialidade. O que vai definir a tua genialidade é se você respeita esse número, se você bota ele para atuar. Então, por exemplo, um número... Existem pessoas que têm muita genialidade, por exemplo, para os esportes. Então, quando ela tem um número 6 muito forte, por exemplo, número 3, ela tem um número 1 muito forte. Então, quando ela tem esse direcionamento de que se ela pratica mais esportes, se ela se desenvolve mais nos esportes, ela vai se dar bem, ela respeita isso, ela vai acabar uma hora ou outra se tornando um gênio naquilo ali, né? Agora, se ela ofusca isso e faz coisas que não tem nada a ver com esses números, ela vai contra a maré. Ela começa a nadar contra as ondas e tudo é mais lento, tudo é mais difícil. Existem gênios de todas as áreas hoje no mundo, né? Na saúde, na beleza, no empreendedorismo, na justiça. Então, assim, vai depender onde você vai atuar. Basicamente isso aí. Muito bem. Eu já achei que tivesse um número, eu já ia ver se eu tinha esse número. Dentro aqui do nosso Podpata, a gente foca muito na multipotencialidade. Que é um tipo de pessoas que realmente são multifacetadas, têm muitas curiosidades, pessoas que têm múltiplos interesses e fazem muitas coisas bem. E isso acaba dificultando o poder de escolha, dificultando você trilhar um caminho na vida. Então, eu quero falar sobre isso. Olá! Como prometido, estamos aqui no nosso terceiro episódio com Caio Guimarães, do Pílula Orange, aqui no Podpata. Mas você que está vendo no YouTube, você vai ver tudo de uma vez só, ok? Então, Caio, seja muito bem-vindo. Você veio muito rápido. É quase uma onipresença, né? Estamos morando junto faz 2 semanas, Caio? Já estamos aí, já com 3 semanas de amizade aí. Caio, seguinte, agora eu quero focar muito no multipotencial, tá? Que é realmente um tipo de pessoa, acho que tem pessoas de todos os tipos, mas existe assim uma categoria, vamos dizer assim, de seres humanos que, quando não se entendem como multipotencial, ficam batendo cabeça a vida inteira, ficam pulando de galho em galho, como as pessoas dizem, ficam sendo chamados de patos e patas, por isso eu faço essa brincadeira, que é aquele comentário, né? Ah, o pato, ele voa, mas não voa. Ele canta, mas não canta. Ele corre, mas não corre. Ah, não faz nada direito, porque quer fazer de tudo. E nós somos uma categoria que podemos, sim, fazer várias coisas que uma pessoa normal, né, entre aspas, pode olhar e falar assim, gente, mas são coisas totalmente aleatórias. Essas coisas não têm link nenhum. Como é que você junta essas coisas? Né? Eu tenho um amigo que fala assim, Maíra, você fala de agulha a avião na mesma frase, assim, com uma facilidade. Porque na nossa lógica existe um link ali. Inclusive, eu brinco, eu falo que até nós somos o elo perdido. Nós somos esse link. Que às vezes a gente junta pessoas que são totalmente improváveis. Não sei se você tem isso, Caio. Eu tenho muito assim, tipo, eu formo amizade, eu sou cupida, sabe? De pessoas que nunca se encontrariam, pessoas totalmente improváveis, que eu consigo ver um ponto em comum e eu junto essas pessoas, elas viram amigas de infância. E
O mundo hoje, eu acho que a boa notícia é que o mundo hoje ele está começando, voltando a valorizar pessoas assim, pessoas que têm essa visão macro. As empresas estão querendo essas pessoas que conseguem unir projetos, né, diferentes, transformar numa coisa só. E é uma coisa que a gente faz com muita facilidade. Mas, se não estamos cientes desse superpoder, a gente transforma isso numa pedra no caminho. E eu quero saber, Caio, por exemplo, que é o meu caso, eu chegando para você, falando assim, Caio, eu preciso de uma orientação da numerologia. Como que eu consigo ter resultado material sendo essa multipotencial, tendo múltiplos interesses, começando uma coisa, aí eu me entedio, aí eu vou para outra, eu começo várias ao mesmo tempo, aí eu não termino nada. Como que a numerologia pode me ajudar? Existem pessoas que, de fato, elas herdam isso numerologicamente. Então, você tem números que são multipotenciais. O número 3, por exemplo, é um número super multipotencial. Ele começa muito, ele termina pouco, né? Porque ele cuida da expansão do universo, ele é um criador, né? Ele gosta de expandir tudo, ele é animado, ele é empolgado. Ele Então, semeia e sai correndo, né? ele é um número muito jovial. Então, você tem essa multipotencialidade devido a esse número que a gente acabou de olhar lá. Existem outros números, como, por exemplo, o número 5 também. Eu herdo esse número, então tive que fazer várias coisas. Eu ia para um lado, para o outro, né? Me auto-sabotava demais. O número 9 também, um número muito multipotencial, né? E aí tem dois números que são super multipotenciais, que é o número 11 e o número 22. Esses números aí, Eu tenho, chega a ser, né? eu Então, assim, tenho. chega a ser tão confuso para essas pessoas que elas consideram uma maldição para elas. Então, assim, mas não significa que é uma maldição, né? Você ter multipotencialidade. Se você for conversar com uma pessoa que ela fica muito tempo apenas em uma coisa, presa no escritório, ela vai querer ser multipotencial também. Sim, Você vê que sim. ela queria muito, iria querer muito ter esse teu poder de, não quero mais isso, eu vou para aquilo. Então, assim, a gente entra de novo naquele assunto que é ter consciência leve. Agora, claro, é sempre recomendável, pela numerologia, você terminar aquele projeto que começou. Porque um projeto, quando ele se inicia, quando ele se desenvolve e ele finaliza, esse é um projeto perfeito. Ele é uma criação perfeita. Fez o que tinha que fazer. Agora, quando você cria muito e termina pouco, você deixa aberto ali aquele link, né? E você não finaliza, aí ele pode trazer algumas consequências negativas. Então, assim, existem números dentro da numerologia que vão te ajudar nessa finalização. Passa Né? agora, passa a todos. Ó, Não, mas sério, eu vou, isso. Qual o número, então, que um multipotencial pode ir trabalhando diariamente para ó, tem conseguir números passar? finalizadores. O problema, eu acho que o que bate muito na gente é aquele primeiro platô de tédio. Quando vem o primeiro platô de tédio, é desesperador para o multipotencial. É quase a gente acha que é um sinal do universo que aquilo não é mais para você, assim. Porque o tédio é uma coisa que dói. Em mim, assim, sabe? O tédio para mim é a pior coisa, assim. Nossa, dói, chega a doer. Então, se algo te causa tédio, você quer fugir daquilo. Então, existe algum número que pode ajudar a gente a atravessar esse tédio? Primeiro, eu vou indicar uma ação. Uma pessoa que ela tem multipotencialidade, ela não pode, em hipótese alguma, ficar se colocando em trabalhos, em funções que oprimem essa liberdade dela. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem um número 5 muito empolgante, um número 9, um número 3. Se ela ficar se colocando em funções que é para o número 4,
que é aquele número metódico, sistemático, que se você deixar um número 4 fazer a mesma coisa a vida inteira, ele vai fazer a mesma coisa a vida inteira. Então, existem posições para cada tipo de ser humano. Então, essa galera aí que tem multipotencialidade tem que ter um exercício, né? Tem que usufruir de posições que permitem essa liberdade dela de ir e vir, de explorar um lugar diferente, de ter contato com pessoas diferentes. Porque se você fica sempre nessa rotina que a gente que é multipotencial, a gente chama de tédio, vai ser não só tedioso, mas vai ser doloroso, né? Vai doer, né, gente? Castrador, né? Então, a primeira ação que eu indico é: você tem multipotencialidade, você já observou que você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, que você anseia por liberdade, que você ama conhecer pessoas, explorar. Começa a se direcionar para funções que colaborem com isso. Aí a pessoa, geralmente, ela me fala o seguinte: Caio, mas se eu fizer isso, eu não vou ter prosperidade. Isso é mentira. Aí entra É a uma crença. crença. É um mito. Então, assim, colocaram na cabeça dela de que ela... Até atacaram a multipotencialidade dela. Colocaram como um vilão. Sim. Só que não. Na verdade, essa pessoa ela vai ganhar muito mais dinheiro fazendo o que ela gosta, usufruindo dessa posição de liberdade. Eu conheço um casal de amigos que eles são sensacionais. Eles têm multipotencialidade, principalmente a moça. Ela trabalha viajando, ela explora, ela se diverte, ela posta ali no Instagram, depois faz outra coisa. E a vida dela tá perfeita, tá maravilhosa. Só que você vai perguntar para ela como é que era antes disso, quando ela se prendia no escritório, quando ela ficava naquele serviço que é rotineiro, né? E não tem nada de errado nesse serviço, tá? Existem pessoas e pessoas. Mas para ela não estava legal. Então, quando você pergunta para ela, ela começa a falar de todos os problemas que ela tinha. Então, essas pessoas que têm multipotencialidade, saiba que vocês provavelmente têm ou o número 3 muito forte, talvez vocês tenham o número 5 em excesso, né? Talvez você tenha o número 11, o número 22, com muita presença no seu mapa. E isso pede para que você seja um filho do mundo, né? E é uma expressão que eu gosto muito de utilizar, o filho do mundo, que é aquele filho que ele já sabe de tudo, ele curte, ele aproveita, ele é do momento, né? Ele tem as Topa fases dele. convites, topa os desafios todos. Exato. Então, quando você faz isso, a sua consciência ela fica leve, você prospera, você tem sua liberdade, você aproveita a vida. Agora, quando você fica injetando na sua cabeça essa informação de que, nossa, eu tenho que me prender, eu tenho que fazer isso, aí não vai. Mas existem rituais que a gente pode estar fazendo que pode estar te ajudando, porque tudo demais é ruim, né? Então, Sim. tudo que, por exemplo, está te trazendo muita distração e pouco foco, existem números para isso. Então, o número 4, por exemplo, quando você pode utilizar o número 4, se você mentalizar um quadrado, fazer rituais com um quadrado, né? Mentalizando o quadrado, ou então mentalizando o número 4, você tende a ter mais disciplina, você tende a ter mais foco. Desenhando, por exemplo, desenho um quadrado ou o número 4. Desenhando. Você pode desenhar na sua mão, no quadrado. Que nem os códigos Gravoboy, por exemplo. Sim. Só que não precisa fazer aquele horror de número, né? Só bota o 4 na palma da mão, pode ser aqui no pulso, mentaliza. Uma coisa que eu faço muito legal. Eu fazia muito. Hoje eu não estou mais fazendo porque eu estou focado em outro número. Mas quando eu acordo, eu vou fazer meu café, eu usava o número 4, né? Muito forte. Então, porque eu tenho essa multipotencialidade, então eu ficava distraído o dia inteiro. E aí o que eu fazia? Eu colocava 4 colheres de café. Aí quando eu estava mentalizando lá o café, quando eu estava olhando o café, a fumacinha subindo, eu mentalizava o número 4, desenhava o número 4, agradecia 4 vezes. Então, quando você faz uma canalização daquele número,
você está absorvendo aquela informação, você está expressando aquela informação. Ó, mas eu tenho 4, né, na minha data de nascimento, que é o caminho, né? Caminho de vida. Caminho. Eu tenho 4. Eu tenho 3, mas eu tenho esse 4. Deixa eu ver aqui. Ele, no caso, ele me ajuda ou ele me atrapalha? Ele, nenhum nem outro. Assim, ele é um... Nesse caso, ele está dentro de uma posição que ele é a tua natureza. É onde tu tem que ir. Então, ele te aconselha a você ter mais esse foco, né? Essa disciplina, essa organização. Como? Hã? Na verdade, é um desafio. Para mim, é um desafio. É um desafio. O 4... E, assim, uma das dores maiores que um nascido de número 4 me relata é sempre isso. O pessoal de número 4 é o pessoal que mais reclama para mim dentro da numerologia. Tá porque... Sabia que tinha... E assim, você tem 2 números muito diferentes. Então, você tem um 4, que ele é um número um pouco mais sério, né? Ele pede por essa organização, mas você tem um horror de número 3 ali. Tem o número 18, né? Que é um 9. Você tem impressão 5. Então, assim, você tem números muito expansivos que sufocam esse 4, né? Então, esse 4 ele fica sozinho ali, te colocando o pé no chão. Ainda bem, porque se não tivesse 4, talvez tu estaria na lua. Eu ia sair voando. Mas ele me exige essa base, né? Exige essa estruturação. Que eu comecei de um tempo para cá a ver mesmo que ou eu aprendo essa organização estratégica ou as coisas não vão sair do lugar. Faz sentido isso? Isso. Por quê? Porque o 4, dentro do universo, ele é o engenheiro, ele é o arquiteto do universo. Nossa. Né? Então, tudo que se constrói, tudo que se estrutura, tem o número 4 por trás. Ele é o que levanta os pilares, né? Então, se você tem esse número, ele pede isso para você. E ele fala que as suas oportunidades, as suas experiências, elas estão dentro dessa essência. Né? Quando você é uma pessoa que estrutura seus projetos, organiza, administra pessoas, você falou que faz isso, você une pessoas aqui com aquilo ali e tal. Então, quando você faz isso, você está respeitando o número 4. Né? Não é algo tão distante assim. Agora, aqui tem que trabalhar? Tem. O número 4, ele fala de trabalho, ele cobra pro trabalho. Quem não gosta de trabalhar, geralmente leva um puxão de orelha do número 4. Pois é, eu queria ficar só viajando. Mas aí que tá uma coisa legal. Você consegue unir o seu trabalho com esse número 3 aqui, que você tem muito forte. Não, eu tô brincando, Caio, porque assim, eu sou o contrário. Eu sou workaholic. Ah, é? É. E se eu faço, eu prefiro. As pessoas falam assim, você é louca, né? Porque eu prefiro uma viagem a trabalho. Eu amo viajar a trabalho. Do que eu fazer uma viagem de férias. Que parece que não tem sentido, sabe? Parece que não tem sentido. Deve ficar no tédio, né? Meu sentido vem do trabalho. É por causa desse 4. O teu 4 ele é muito forte. Então, quando a gente tem esse 4 aqui, ou você trabalha, ou você vai ficar entediado e vai começar a ter uma série de desorganizações, né? Desencontros com a sua essência. Mas é bem bonito, assim, a tua conjunção de números, né? Quando você se une, quando você se alinha com seus números, não tem como, sabe, dar errado, assim. Não tem como. E o número 4, ele é o número que... Tem o número 4, né? Tem o número 8 também, só que o 8 eu prefiro que o pessoal não toque muito, porque o 8, se você não pode usar o 8, ele vibra o oposto. E ninguém merece vibrar o oposto de um número que é de dinheiro, né? Então, assim, você vibrar o oposto do número 4, que seria mais ou menos você ficar mais indisciplinado, tá tudo bem, ok. Troca de número. Agora, vibrar o oposto do número 8, que é trazer prejuízos financeiros, é melhor não tocar.
né? Teve uma aula sua que você falou pela data do nascimento, existem os números que são compatíveis. Isso. E o meu que eu vi, eu posso com qualquer número. Pode. Pessoas que nasceram no dia 2, no dia 11, no dia 18, no dia 9, no dia 20, no dia 29 e no dia 27, elas podem usar qualquer número. Agora, tem pessoas que... Hã? Não, pelo menos isso eu vi em vantagem. Pelo menos isso. Elas podem usar o 9, elas podem usar o 8 para prosperidade, elas podem usar o 5 para se libertar. Então, elas têm essa permissão, né? Agora, existem pessoas que realmente têm números que não podem utilizar. Quem e aí nasce é bom dar... Hã? Quem nasce dia 5, que é o meu filho? Quem nasce no dia 5 pode usar vários números, mas tem números, por exemplo, que não. Tem números que não pode. O 3, por exemplo, não é muito bom o número 5 utilizar. Porque ele vai ficar muito desfocado, muito distraído. Entendeu? Então, assim, você vê que é como se fosse uma turma. Você tem ali na sala de aula aqueles que se dão melhor, aqueles que não vão muito com a cara do outro. Então, Sim. isso acontece. Só que todos eles têm um potencial e você tem que colocar eles... Você tem que colocar eles no lugar certo, né? Isso. Pra não dar... É igual quando você... casamento, né? Você vai colocando as pessoas na mesa. Para não dar Exatamente. briga, para não dar... Você tem que colocar as pessoas nos seus lugares certinho para fazer a combinação certa. Exatamente. Tô olhando aqui Tô abrindo aqui o teu material. Mas isso aí, ele é muito importante. Você entender... Uma coisa que eu queria te perguntar. Qual a necessidade, por exemplo, uma pessoa mudar o nome dela? Chegar assim, olha, melhor você usar um nome, né, uma marca, né? Como é que se chama mesmo? Você fala Nome de poder? Nome de poder. Nome de poder é um nome, como a pessoa vai assinar. De agora em diante. É como a pessoa vai se expressar. Então, assim, existem vários tipos de nome de poder. Existe o nome de poder que eu vou fazer baseado no seu nome. Então, existem nomes que a gente não pode trocar muito. Por exemplo, o nome de um médico, o nome de um advogado, porque é uma profissão que exige muito documento, né? Tudo isso. Existe o nome de poder artístico que eu crio, que é aquele nome que o artista, às vezes, ele quer trocar de nome, né? Ele quer usar uma personificação, um arquétipo novo. Aí eu crio um nome do zero, né? Tem os nomes empresariais de projetos. Então, esse também é uma forma em que, quando eu vou criar um projeto, eu crio um nome específico para aquela área de atuação. Porque o que é um nome de poder? A gente falou sobre o caminho de vida, né, que a gente tem, que é a estrada por onde a gente vai percorrer. A gente precisa de um carro para essa estrada. A gente precisa de um meio de transporte energético que vai nos levar nessa viagem. Então, o nome que a gente carrega, ele é esse carro. Ele é por onde você vai pilotar. E aí, o que eu observei lá atrás, quando eu estava conhecendo a numerologia? Caramba, está todo mundo com carro com pneu furado. Então, assim, ou então, uma coisa que é muito popular é que a pessoa está utilizando um veículo energético que não tem nada a ver com o caminho dela. Tipo, Então, ela tá na terra e ela tá com um carro esportivo. Exato. E aí, o que eu observo? Às vezes a pessoa ela tem um caminho mais da cura, de medicina, de ela tratar pessoas, dela ser mais humana. Aí ela vem me pedir um nome que tenha de uma energia para banqueiros, né? Para
galera ali mais metódica, que mexe com papelada. Então não tem como. Não vai ter alinhamento, ela não vai prosperar, ela não vai ter, sabe, aquela ressonância com o caminho dela. Então a técnica de nome de poder que eu utilizo é para fazer com que você tenha mais potência nessa jornada que você vai viajar, né? Você ter ali um nome legal, um nome que vai fazer tu se expressar melhor, vai fazer tu ter magnetismo nessa área que tu atua. Se não atua em nenhuma área, não sabe o que fazer, primeiro a gente vai entender qual é a tua área, a área de fato tu vai usufruir melhor, e aí baseado nisso eu vou construir um nome em que você vai conseguir ter bons resultados nessa área. Então varia bastante, assim, varia bastante. Bom, a gente tem 10 minutinhos, 8 minutinhos. Eu quero que você fale, aproveita para falar do seu trabalho, falar do clube, do seu livro, como é que a gente encontra, como é que a gente marca uma sessão com você. Pode vender seu peixe. Eu tenho hoje 3 projetos em que prometem expandir a consciência da pessoa e trazer autoconhecimento. Então, o primeiro projeto que eu tenho, que é bem legal, é o clube. O clube ele é uma comunidade de autoconhecimento que as pessoas ali, elas estão na jornada juntas, elas estão descobrindo a genialidade delas, elas estão entendendo como impactar o mundo, quem elas são, e tudo isso de uma forma bem coletiva. Lógico que a experiência de cada uma ali é única, né? Mas é uma comunidade que hoje o que eu mais observo é as pessoas estão se sentindo muito sozinhas. Elas só precisariam de alguém tendo aquela experiência ali para ajudar elas, às vezes, trazer um conselho legal, sair, inclusive, várias pessoas lá no clube estão saindo juntas, estão viajando, então é uma forma que a pessoa tem de expandir a consciência, né, de viver esse despertar de uma forma bem legal. O outro projeto que eu tenho é a minha mentoria. A minha mentoria, onde eu vou acessar você, a gente vai conversar, eu vou criar um nome de poder para você, eu vou te entregar um mapa numerológico, que hoje é um dos mapas mais completos do Brasil, né? Um mapa que ele fala não só sobre numerologia, mas ele fala sobre arquétipos também, ele traz sobre seus desafios de vida. Então, é um pacotão que existe aí dentro da minha mentoria, que pode estar com certeza aí ajudando as pessoas a se reprogramarem, né? Recodificarem a vida delas. Mas tem um acompanhamento ou é só a entrega do mapa? Tem um acompanhamento. Quando eu entrego o material, a pessoa vai ter direito a uma consulta, e nessa consulta eu vou carregar. E primeiro eu faço várias perguntas, né, para essa pessoa quando ela vai entrar na minha agenda. E aí, baseada nessas perguntas, nessas necessidades que eu observo nela, eu trago todas as soluções aí necessárias para ela. Né? Então, às vezes, a pessoa precisa de uma reprogramação mental, às vezes a pessoa precisa de um nome de poder direcionado para isso, às vezes eu vejo que a pessoa está com algum bloqueio, então tudo isso eu vejo na minha mentoria, que o nome dela é Consulta 369. O pessoal que for acessar o link lá vai encontrar o Consulta 369. E eu tenho o meu terceiro projeto, que é através da escrita. Estou escrevendo vários livros, e dentro desse projeto eu lancei agora o Carta 000, que é um livro em que eu falo sobre a transição de era que a gente está. Eu falo também sobre a história da humanidade, uma visão numerológica, uma visão mitológica também, uma visão espiritualista. Hã? Polêmicas. Polêmica, é bem polêmico. Não, mas assim, é um livro que promete expandir a consciência e trazer essa preparação para essa nova era. Então, muitas pessoas estão sendo empurradas para a nova era, mas não sabem o que está acontecendo, né? Então, o livro ele vem para isso aí, o Carta 000, meu atual livro. E o seu Instagram, Pílula Orange, para os poliglotas. Bota @Pílula Orange, você vai encontrar, ou então Caio Guimarães. Qual foi do Pílula Orange? Foi uma brincadeira com a pílula azul? Muita gente pergunta isso. Laranja?
Muita gente me pergunta isso, né? Na verdade, a pílula, eu quis remeter ao despertar. Assim como no filme Matrix, você tem a Red Pill, né? Você tem a Blue Pill. Então, a pílula, ela é um arquétipo que remete muito ao despertar. Você ingere aquela informação e você desperta. E Orange vem muito do momento que eu vivia, que ali por volta de 2020, eu sempre meditava ali às 5 horas, 6 horas da tarde. O céu tá lá. O céu sempre estava naquele pôr do sol bem alaranjado, né, lá no Nordeste. E aquilo remeteu para mim à cor do despertar. Então, nossa, eu vou misturar isso aqui para ficar pílula orange, é isso mesmo. Incrível, muito bom. Então, coloquei. Muito bom. Caio, amei. Amei. Gratidão. Tenho certeza, assim, que todo mundo vai amar. Tem muita informação e dá para complementar indo lá no Instagram dele, no Pílula Orange, entrando no clube também. Eu estou lá também no grupo. E, enfim, gente, autoconhecimento é aquele mergulho mesmo, a gente ir cada vez mais para dentro, cada vez mais fundo. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Foi muito mais do que eu esperei. E vamos continuar, né, nessa linda amizade. Essa linda amizade felina. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. E brigadão. Quer falar mais alguma coisa? Brigadão. Tem 5 segundos, mentira. Já ia apressar aqui o passo, já ia fazer que nem a galera aí atual. 2 minutinhos você pode falar. Agradecer por essa oportunidade, né? A gente sabe que isso aqui é muito importante, né? A gente expandir informações. Eu costumo brincar com o pessoal que a era que a gente está vivendo é o que a gente queria viver há muito tempo atrás. Em que a gente tem informações assim, né? A gente vai na internet rapidinho, encontra toda uma coisa que vai te expandir, vai te trazer uma informação extremamente preciosa. Então, eu só agradeço mesmo aí a oportunidade, convido o pessoal a expandir a consciência, sempre se manterem firme nessa jornada, porque vale a pena, tá bom? Olha, sabe, você podia pensar aí no programa também na Paranova.plus, tá? Fazendo numerologia na rádio. Aí, Edu, legal. Galera do Paranormal, ó, Pílula Orange. Estou à disposição. E ó, você que tá ouvindo a gente, vão lá no nosso Instagram e vão lá no meu Instagram, @MaíraSharkin, para você também entrar no meu clube, na Patolândia. Você entra lá, tem um destaque chamado Patolândia, tem um link. Você vai lá no grupo, que lá falamos sobre multipotencialidade, expansão de consciência. Vou começar um clube do livro também, então vocês correm lá para fazer parte. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana.